Meu nome é Miquel Sim da Costa Picanso e eu estou aqui para falar sobre ensino coletivo de flauta doce nas aulas de arte no Ensino Fundamental 2 em escola pública de tempo integral em Manaus. Este trabalho é uma comunicação que é resultante de uma pesquisa em andamento no mestrado profissional no Prof. Artes, desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Elas são IES associadas nesse consórcio nacional do Prof. Artes. Meu orientador nessa pesquisa é o professor Dr. Jackson Colares da Silva, e essa pesquisa conta com o apoio institucional da CAPES. Bem, quando a gente fala de educação no Brasil, tanto a Constituição quanto a LDB falam sobre pleno desenvolvimento da pessoa, pleno desenvolvimento do educando, como sendo a finalidade, como sendo o fim, né, da educação, para o que a educação serve no Brasil, qual é a destinação dela, qual é o grande objetivo dela, segundo as nossas leis máximas, que é a Constituição, e no caso da educação, a LDB. E, recentemente, nós temos observado no Brasil que as escolas de tempo integral elas têm se tornado o modelo educacional que tem se massificado no país. Não é? Então, cada estado tem tomado iniciativas nesse sentido, de implantar escolas de tempo integral, e o estado do Amazonas é um desses também que tem seguido essa linha. No caso do estado do Amazonas, as escolas de tempo integral elas possuem aulas curriculares das 7 da manhã até às 16 horas. Então, o estudante entra às 7, sai às 16, e nesse período ele estuda aulas normais, o dia todo. E, no caso da disciplina de arte, ela tem 2 horas semanais, né? 2 horas aulas semanais. E para esse trabalho, a gente pensou nas seguintes questões norteadoras, né? Numa escola onde não há contraturno para a realização de projetos educacionais em música, como seus estudantes terão acesso à aprendizagem de instrumentos musicais? Se as aulas curriculares de arte são o único momento na escola de tempo integral em que os estudantes podem aprender e praticar música na escola, como isso pode ser realizado de forma eficiente? Diante disso, a gente propôs para essa pesquisa o seguinte objetivo geral: refletir sobre o ensino coletivo de flauta doce nas aulas de arte do Ensino Fundamental 2 em escola pública de tempo integral. Como específicos, nós estabelecemos 3: identificar e correlacionar os conceitos de educação integral, educação de tempo integral e ensino coletivo de instrumento musical. Descrever os processos educacionais de ensino coletivo de flauta doce nas aulas de arte em escola de tempo integral. E analisar a efetividade e a eficácia do ensino coletivo de flauta doce nas aulas de arte em escola de tempo integral. Quais são os nossos pressupostos teóricos? A gente entende que há uma necessidade de experiências na escola. Se o estudante passa o dia todo ali, dentro daquele ambiente, é necessário que ali ele faça algo que seja significativo. Algo que Dewey vai dizer que a vida coletiva se manifesta na guerra, no culto ou no fórum. Não conhecia nenhuma separação entre o que era característico desses lugares e as operações entre as artes que neles introduziam cor, graça e dignidade. Dewey está se referindo àquelas obras que hoje nós admiramos, aquelas obras do passado, mas que para aquelas pessoas, no momento em que aquelas obras foram feitas, e ele está citando aqui os gregos, aquelas coisas faziam parte do dia a dia deles. Não era algo dissociado do viver deles, não era algo dissociado como se fosse aprendido em um momento particular de estudo. Não, fazia parte do dia a dia. Né? Isso, para eles, gerava experiências significativas para a população. Então, nós entendemos que na escola há necessidade de o estudante ter experiências significativas em música. Não é? E o segundo pressuposto que nós trabalhamos nessa pesquisa é que todos os estudantes eles possuem inteligência musical, que é aquilo que Gardner vai falar, né, na sua teoria das inteligências múltiplas. Óbvio que uns vão apresentar em maior, outros em menor grau essa inteligência, mas ela faz parte de todas as pessoas. Né? Em relação ao ensino coletivo de instrumento musical, a gente também entende que, no Brasil, apesar de já ter muita literatura em língua portuguesa e de bastante pesquisa ter sido desenvolvida e está sendo desenvolvida em nosso país, ainda há uma carência de estudos sobre o ensino coletivo no nosso país. Isso quem fala, e em mais de uma oportunidade, é a pesquisadora Montandon, a doutora Montandon, lá de Brasília. Né? Especificamente do Amazonas, há pouca literatura sobre ensino coletivo de instrumento musical. Então, há uma carência muito grande de se trabalhar, de se estudar academicamente esse tema dentro do nosso estado. Quais são os procedimentos metodológicos para essa pesquisa? Ela foi desenvolvida em 3 fases. A primeira fase é a fase de levantamento bibliográfico,
né? E as fontes para esse levantamento são mídias físicas e digitais, a partir de repositórios institucionais, publicações eletrônicas e indexadores online. Como técnicas, nessa primeira fase, a gente aplicou o fichamento e a tabulação. Na fase 2, a gente está estabelecendo uma pesquisação. Criamos um grupo focal com 36 estudantes da turma de sexto ano, da escola onde eu estou lotado, onde eu trabalho, e durante 16 semanas a gente vai pegar uma hora aula, né, por semana e estudar a flauta doce. Lembrando que a arte tem 2 horas aulas, mas a gente vai usar apenas uma hora aula dessas 2 semanais. Não é? E os dados a serem coletados serão principalmente o desenvolvimento musical dos estudantes nessas aulas de música, tendo como foco o domínio do instrumento e o domínio da leitura de partitura. Como ferramentas para a coleta de dados, a gente vai usar fotografia, vídeos, questionários estruturados e semi-estruturados e fichas de observação individual. Ainda nessa fase 2, foram estabelecidas algumas condições. A primeira é que todos vão tocar flauta doce, não vai ter ensino coletivo de vários instrumentos, é apenas flauta doce. Todos os estudantes vão tocar a partir da leitura de partitura, certo? Ninguém vai aprender observando o professor como toca, não. Eles vão aprender a partir da leitura, observando partitura e lendo. O repertório a ser estudado vai ser constituído por canções folclóricas. O arranjo dessas canções vai ser produzido pelo pesquisador, no caso eu, e as aulas de flauta ocorrerão apenas nos 16 encontros semanais. Eu não vou dar aulas para eles fora desses 16 encontros, é apenas naqueles 16, que é para que a gente possa mensurar melhor o progresso deles exclusivamente naqueles momentos. E, finalmente, né, na primeira aula será definido um marco zero, né, onde a gente vai poder perceber que estudante já tem alguma habilidade ou não em relação ao instrumento, para que no final da pesquisa a gente não diga assim, todo mundo toca bem, né, aprendeu a tocar muito bem durante as aulas, mas, na verdade, esse pessoal já sabia tocar antes, né, então é como se fosse um dado falso, um dado contaminado. Então, a gente vai estabelecer um marco zero já na primeira aula para ver como é que está o nível de aprendizagem dos estudantes, tá bom? Ainda na fase 2, a gente também estabeleceu alguns critérios para a escolha da flauta doce. O primeiro critério foi a mobilidade. O que é mobilidade? É o fato do estudante poder levar um instrumento da sua casa para a escola e da escola para casa. A gente poderia ter escolhido outro instrumento? Poderia. Mas a flauta doce, por ser um instrumento pequeno, ele é bem portátil, né? É bem mais fácil de levar, não causa incômodo ao estudante. Ele pode guardar na bolsa e levar da escola para casa, de casa para a escola com mais tranquilidade. O segundo critério é a economicidade, né? É um instrumento acessível financeiramente, né, relativamente barato, mas o fato de ser barato não significa que qualquer flauta doce serve, né? Eu estabeleci como critério a marca Yamaha, então eles compraram, né? Quem foi comprar, quem optou por comprar flauta doce da Yamaha, não é? Aqueles que não tinham condições de comprar ou que disseram que não, naquele momento não poderiam, eu fiz a doação das flautas para eles, já receberam. E abundância foi o terceiro critério, porque é um instrumento que ele é acessível, né? Ele pode ser encontrado em diferentes lojas, tanto em lojas de música como em lojas de departamento, então é fácil de ser comprado. E, claro, repetindo, instrumento de boa marca. E, claro, e finalmente as possibilidades melódico-harmônicas. Então, apesar da flauta ser um instrumento melódico, um conjunto de flautas, um consórcio de flautas pode produzir acordes. E é muito interessante que a gente precisa, o estudante precisa aprender os elementos da música, né? Melodia, harmonia e ritmo, e todos eles são eles podem aprender a partir da flauta doce, da prática da flauta doce. Né? Na fase 3, finalmente, né, a gente tem a análise dos dados coletados e a redação final do texto. Quais são os resultados parciais que nós obtivemos até agora na pesquisa? Em relação aos conceitos, nós percebemos que eles são diferentes, mas eles são convergentes, os conceitos eles caminham para a mesma direção. Sobre a escola de tempo integral, a gente entende que ela refere-se ao tempo diário em que os estudantes estão em atividades educacionais sob responsabilidade da escola, mesmo que essas atividades sejam desenvolvidas por outras instituições, aquelas que são parceiras. Né? Há casos no Brasil em que a escola faz parceria com outra instituição, como um zoológico, como uma ONG, ou outro departamento mesmo do setor público, né, do governo, e os estudantes são deslocados da escola para esse lugar, ou as pessoas dessa outra instituição vêm à escola ministrar algum tipo de informação, algum tipo de conteúdo. Mas, nesse caso, os estudantes estão sob responsabilidade da escola. No caso do Amazonas, não. Né? Os estudantes passam, como eu já falei, o dia todo na escola, das 7 às 16 horas. Em relação à educação integral, os conceitos de educação integral focam nos processos educacionais, que eles se baseiam na multidimensionalidade do ser. Ou seja, nós, pessoas, nós, seres humanos, nós não somos simplesmente seres cognitivos, nós somos seres afetivos, éticos, sociais. Nós temos uma dimensão lúdica, uma dimensão estética, uma dimensão física, uma dimensão biológica.
Então, a educação integral, ela vem ao encontro do desenvolvimento de todas essas multidimensionalidades, dessas diferentes facetas que os seres humanos têm, que os estudantes têm, então todas elas precisam ser trabalhadas na escola, ok? Ainda dentro dos resultados parciais, sobre educação coletiva de instrumento musical, percebemos que há necessidade de maior precisão na expressão, né, educação coletiva de instrumento musical, e também no conceito, né, o que é isso? Percebemos que há uma diferença dessa metodologia para outras. A educação coletiva de instrumento musical, ela difere do ensino conservatorial tutorial. O ensino conservatorial é aquele que você trabalha de um por um, né? Um professor, um aluno, e nesse ensino o estudante ele faz muito aquilo que o professor manda fazer, né? E diferente também da masterclass, onde apesar de haver vários estudantes na sala, mas aqueles estudantes se reúnem por causa daquele professor, que é um professor já de habilidade reconhecida, é alguém que já tem uma carreira de certa forma consolidada, e há uma reunião de estudantes ali por causa dele, para aprender com ele. E geralmente esses estudantes de masterclass são estudantes que já têm também algum aprendizado, já foram iniciados musicalmente, né? Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu passei aqui, muito bem. Também entendemos que há necessidade da síntese de um novo conceito, né? Qual é o conceito que a gente pode trabalhar para a educação coletiva de instrumento musical? A gente entende que isso é uma metodologia ativa em que os estudantes efetuam recíproca e concomitantemente o ensino e aprendizagem inicial de um ou mais instrumentos musicais mediados por um ou mais professores de música. A educação coletiva de instrumento musical, ela é focada, ela é voltada, né, ela é indicada para estudantes em início de aprendizado, no início do aprendizado musical. Não é para aqueles estudantes que já sabem alguma coisa, é para quem está iniciando mesmo, que está pegando o instrumento pela primeira vez, né? E os estudantes, eles aprendem uns com os outros, por isso que há essa reciprocidade, né? Eu aprendo com o meu colega, o colega aprende comigo, eu aprendo com outros colegas, isso tudo ao mesmo tempo, concomitantemente. Não é? Pode aprender um instrumento musical? Pode, mas pode aprender também vários instrumentos, né? No caso de fanfarras, por exemplo, né? E aí pode ter um professor ensinando ou pode ter mais de um professor, né? A gente entende que, dentro das contribuições, e aqui eu coloquei os parágrafos completos, a gente entende que a escola pública de tempo integral possui uma jornada diária estendida, razão pela qual tem maior potencial de êxito no alcance da educação integral dos estudantes amazonenses. Tal integralidade só pode ser alcançada se cada estudante for tratado como um ser multidimensional e, portanto, capaz de desenvolver, entre outras coisas, habilidades musicais. Não se trata de formar musicistas profissionais na educação básica, mas de alfabetizar estética e musicalmente em algum instrumento musical aqueles que passam longas horas por dia na escola. Tendo que alcançar um grupo grande e variado de estudantes, a educação coletiva de instrumento musical se apresenta, segundo exposto aqui, como metodologia mais adequada. Entretanto, há lacunas na literatura acadêmica amazonense sobre o tema. Nesse sentido, esta pesquisa pode contribuir trazendo uma reflexão urgente sobre a temática da educação coletiva de instrumento musical na escola pública de tempo integral no Amazonas, podendo até encontrar eco em outros contextos educacionais do país, né? Lembrando que a realidade de escola de tempo integral no Amazonas não é a mesma de outros estados, né? A escola de tempo integral amazonense é estruturada de um jeito diferente, por exemplo, de Brasília, diferente de São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, diferente da Bahia, diferente de Santa Catarina, por exemplo, né? Que tem modelos de escola de tempo integral diferentes na forma de organizar o tempo e na forma de organizar os espaços, não é? E uma coisa que eu não comentei antes, mas vou comentar agora aqui, é que nós trocamos a expressão ensino coletivo para educação coletiva. Veja que os processos educacionais, eles trazem o estudante como... A educação coletiva de instrumento musical entende que o estudante ele é um ser protagonista, ele é um indivíduo ativo, certo? Então, o aprendizado se dá não somente na relação professor-estudante, mas também na relação estudante-estudante. E é uma relação multidirecional. Né? Há vários estudantes na sala, todos aprendendo uns com os outros, e não apenas com o professor. Né? Então, não se trata apenas de o professor ensinar, não é o professor que ensina vários estudantes nesse ensino coletivo, mas é uma educação coletiva, porque há essa direção professor-estudante, mas também há a direção estudante-estudante, né? Essa direção mais horizontalizada. Ok? Essas são as referências, eu coloquei apenas as referências citadas na apresentação, ok? E eu agradeço demais a atenção de todos vocês. Muito obrigado.